Olá pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindos de volta. Se você ainda não me conhece, é nova ou novo por aqui, eu sou a Angélica, sou terapeuta, trabalho com tarô, florais de Bach, baralho cigano. Então, se você quiser saber como funciona o meu atendimento e se ele é para você, eu trabalho geralmente com o emocional para ajudar a equilibrar o seu emocional, para você conseguir enxergar as coisas que você não estava enxergando antes e começar a fazer mudanças consistentes na sua vida para que você tenha mais qualidade de vida e bem-estar emocional. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entre no link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. Bom, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre as feridas da rejeição e eu vou trazer para vocês 2 exercícios de escrita terapêutica que podem te ajudar a entender e se aprofundar um pouco mais nesse sentimento e nas dores que ele causou, nessa ferida da rejeição. Bom, nesse vídeo aqui sobre Ho Oponopono, a minha experiência, eu conto que durante o exercício de Ho Oponopono, a prática de Ho Oponopono, eu me lembrei de alguns casos de rejeição que eu sofri na minha vida, principalmente ali relacionados à infância e adolescência, muito mais na adolescência até do que na infância, e como isso, de certa forma, me marcou, me deixou um pouco mais desconfiada, fez eu me retrair mais com as coisas e com as pessoas, tá? E o quanto até hoje eu também preciso lidar com as minhas frustrações, com as minhas feridas também de rejeição. E curiosamente eu recebi alguns relatos nos comentários desse vídeo falando sobre as pessoas que tiveram as mesmas experiências que eu, né? De serem rejeitadas, de passarem por rejeição ou na infância e adolescência, como também na vida adulta, né? Porque o que é engraçado de tudo isso é que esse processo de ser rejeitados, né, não vai parar. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, elas não vão imediatamente gostar de nós ou querer estabelecer um vínculo conosco, seja um vínculo de amizade, seja um vínculo de trabalho, seja um vínculo de relacionamento. Existirão pessoas que dirão não para nós através de um comportamento, de uma palavra, de uma ação. A diferença é que quando o nosso emocional ainda está ferido, lá da infância, da adolescência, do começo, né, da idade adulta, a gente pode estar envelhecendo e trazendo esses padrões comportamentais conosco, de nos sentirmos muito feridos quando isso acontece. Então, por exemplo, hoje em dia comigo ainda acontece das pessoas esquecerem de mim, alguma situação social, alguma coisa assim. No primeiro momento, como eu carrego comigo uma ferida, né, que tá até cicatrizada, eu considero que sim, pelo meu próprio comportamento, tá? Então eu sinto aquele primeiro desconforto, nossa, esqueceram de mim, de novo, mais uma vez. Mas aí eu me lembro que apesar de essas pessoas terem esquecido de mim, isso não era tão importante para mim, não era tão importante para mim estar naquele evento, entende? Não era uma coisa assim que eu precisava muito estar, então por que eu tô me incomodando? Sabe? Então são essas coisas que a gente precisa se questionar, e aí aquele incômodo maior ele vai desaparecendo, e a gente começa a ficar mais maduros emocionalmente para questionar aquela sensação. Eu li um livro recentemente, que talvez eu venha até falar sobre ele aqui no canal para vocês, que é o Psicocibernética, né, que fala sobre autoimagem, e eu achei bem interessante que tem uma passagem que o autor diz que muito do que nós sofremos vem das nossas reações, de como nós interpretamos algo. Então, se nós temos uma capacidade, por exemplo, de sermos ciumentos, ou acharmos que todo mundo está contra nós, ou que todo mundo está nos rejeitando, aquilo vai doer muito mais. Então, a nossa capacidade de questionar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, vai nos ajudar a passar por esses episódios que não vão parar, a não ser o dia que a gente morrer, né? Que todo mundo vai um dia, então aí para. Ou não, né, também, porque de repente lá no seu velório as pessoas vão te rejeitar, ah, eu não vou, fulano era chata, a gente não sabe. Mas enfim, né, tem todo esse processo, ele vai continuar acontecendo. É a gente que tem que saber ajustar a nossa mentalidade para lidar com isso de uma forma mais equilibrada emocionalmente, mais inteligente emocionalmente, tá bom? E é interessante a gente fazer isso através de exercícios de escrita, porque eles vão nos dar a noção de o que a gente está sentindo, onde isso está se manifestando na gente e de que forma a gente pode trabalhar isso, seja no processo terapêutico, né, seja tomando florais de Bach,
eu pelo menos gosto de florais de bar, tá? Pra isso. Florais pra mim, pra esse caso em específico, foram assim muito bons. Eu trabalhei muito floral, assim, que eu tinha muito medo de me expor também, até por causa disso. Então eu trabalhei em mimos, que é um floral pra medo, sabe? Insegurança, o larche. Então eu vejo que, hoje em dia, apesar de quando a rejeição acontece, eu me sinto incomodada, obviamente, porque eu sou um ser humano assim como você, né? Mas eu não deixo que aquilo fique martelando na minha mente. Eu sigo em frente. Inclusive, eu trouxe uma historinha aqui de umas cartas de tarô pra gente ilustrar o que acontece conosco quando nós sofremos isso, tá? Então vamos lá. A gente começa aqui, ó, a sermos lá rejeitados. A gente tem aqui o 5 de ouros, a sofrer uma decepção, né? Uma angústia. Se vocês verem aqui, as duas moças andando, elas estão no frio, no inverno, com uma carinha assim de tristeza, tá vendo? É como se estivesse escapando daquela frieza, tentando ir em frente, mas encontrando muito gelo, muito frio. Então é aquela decepção, aquele sentimento de rejeição que chega. Pode ser por alguém que você estava interessado, interessada, e a pessoa te rejeitou. Inclusive, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É um direito da pessoa rejeitar a gente, tá? As pessoas não têm que querer a gente. Inclusive, em relação ao relacionamento, eu tava vendo um Reels esses dias de uma moça que eu acompanho. Acho que ela é americana, não tenho muita certeza. Mas ela falou assim, que quando alguém nos rejeita ali em relação a relacionamento, tá? E a gente fica muito mal, a gente persegue a pessoa, a gente quer impor nossa presença à pessoa, a gente fica, ai, por que que não me aceitou? A gente faz coisas assim, infantis até, ou até mais graves, né? Perseguição, stalker, né? Ficar passando na rua da pessoa o tempo inteiro, ou ficar perseguindo a pessoa no ambiente de trabalho. São coisas graves que podem dar caso de polícia, né? Inclusive, a pessoa pode fazer um boletim de ocorrência, porque é o crime de stalking, por exemplo, né? E aí a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Ela fala, inclusive, que é porque essa pessoa que foi rejeitada tá com a vida muito vazia. Então, por estar com a vida vazia, ela acha que a outra pessoa que a rejeitou vai preencher aquilo. E aquilo sofre, dói muito, é muito ruim, né? Então, você precisa preencher a sua vida de coisas que você ama, para você parar de perseguir pessoas, para você parar de ficar pegando no pé de pessoas que não querem mais você, que te rejeitaram. É sair desse inverno aqui dos 5 de ouros. Mesma coisa para amizade, trabalho. Eu sei que dói, que é difícil. Aconteceu comigo já, gente. Eu já fui rejeitada e eu fiquei muito triste mesmo. Até porque, por exemplo, o moço que me rejeitou, né? Várias vezes aconteceram de pessoas me rejeitarem, mas assim, esse em especial eu senti muito porque ele era o padrão de homem que eu sempre busquei, na aparência, no trabalho, na personalidade. Então, quando eu fui rejeitada, doeu muito, porque eu falei, nossa, era aquele padrão que eu buscava, né? Sabe aquele checklist que você parece que vai ticando tudo e você fala, ah, meu Deus, encontrei o The One? Aí a pessoa te rejeita e você fala, poxa, né? Queria tanto essa pessoa desse jeito. Então a gente tá aqui, ó, porque a gente não tá vendo as outras áreas da nossa vida, a gente tá olhando para uma área só e a gente entra nessa energia dos 5 de ouros. E aí o que acontece conosco? Entramos no 3 de espadas, o nosso coração fica ferido, tudo dói, a gente se vulnerabiliza de uma forma negativa, né? Começamos a ver defeito em tudo, principalmente na gente, né? A gente fica com medo, desconfiados. Aconteceu muito isso comigo, principalmente em relação a amizades, porque eu fui muito rejeitada por amizades na infância, até mais ou menos os 12, 13 anos. Depois eu troquei de escola, e aí eu me lembro que deu uma melhorada, mas mesmo assim eu era meio, sabe assim, algumas meninas, aquelas mais populares, torciam um pouco o nariz pra mim, porque eu era muito CDF, inteligente, sabe, nerd assim, na escola, então eu tinha poucas amigas. E aí eu senti muito isso. A gente sente, principalmente nessa fase de adolescência, onde a gente tá procurando a nossa individuação, né? O nosso papel como indivíduos. E aí quando a gente não se encontra em lugar nenhum, fica mais difícil, né? A gente vai sozinha ler. Eu me lembro que na escola, na época dos 12 anos mais ou menos, eu lia sozinha dentro do banheiro da escola, que tinha um banco de cimento. E como eu não tinha amigas para ficar comigo naquela época, eu ia pegar um livro e ia ler, né? Até que eu troquei de escola e depois teve uma menina muito legal, o nome dela Priscila, até hoje eu me lembro dela. E uma vez eu até a vi, ela se casou, tudo muito bacana. E ela, né, falou assim, ah, me chama lá na minha casa, passa na minha casa, vamos pra escola juntas. Aí eu, ela e a irmã dela, isso na 7ª série, eu troquei de escola. E ali eu comecei, né, a ter mais amigas, a
encontrar pessoas um pouco mais compatíveis comigo, mas também não era lá aquelas coisas, né? Tinha um pouco de atravancamento em algumas situações, mas eu me lembro com carinho dessa garota porque ela foi uma pessoa que, sabe, me ajudou a sair disso aqui e disso aqui, né? E aí eu fui criando conexões, mas depois só da terapia mesmo que a coisa foi se consolidando melhor, porque mesmo em ambiente de trabalho eu ainda sentia isso aqui por ser rejeitada algumas vezes, tá? Então a gente sai desse 5 de ouros, a gente entra nesse 3 de espadas, aí a gente tem que ir pro 4 de espadas. A gente tem que saber o momento da gente se retirar para se curar nessa situação toda, né? Como é que a gente faz essa cura? É através de um processo terapêutico, é através de florais de Bach, é através de um tarô, é através de um Theta Healing, de uma constelação familiar? Não sei, você vai ver o que é melhor para você. Para mim, nesse assunto específico, foi a terapia com uma psicóloga e também tomar os florais de Bach, né, com o terapeuta holístico. Eu lembro que eu comecei com a minha professora de yoga a tomar florais de Bach, e daí eu fiz o curso depois, porque eu falei assim, nossa, isso aqui é muito legal. Né, que eu lembro que uma das coisas que eu falei pra ela é que eu tinha medo de ser rejeitada, e aí eu evitava muitas situações na minha vida pelo medo da rejeição. E aí a gente foi trabalhando isso, e aí eu vi que melhorei bastante, e aí eu fui fazer o curso de florais de Bach, fiz 2 anos ali do curso, terminei, e hoje eu sou terapeuta, né? Ajudo pessoas e continuo me ajudando também porque eu tomo meus florais também, né? Porque é sempre importante a gente estar fazendo essa manutenção, porque como eu digo, isso não vai acabar. O que vai acabar é a forma como você reage negativamente, se você estiver aberta ou aberto para fazer isso. Então a gente precisa entrar nessa energia do 4 de espadas para se curar, para se olhar, né? Para entender os nossos padrões, que isso a gente vai fazer hoje aqui, ó, através da escrita terapêutica, pra gente entender isso, tá bom? E aí a gente vai para a energia do 6 de espadas, que é deixar esse passado doloroso para trás, deixar essas pessoas que me feriram para trás e buscar novos horizontes, buscar novas formas de enxergar a situação, novas formas de se comportar, novas formas de passar por essa ferida aqui, né? Se curar lá com o 4 de espadas, mas continuar seguindo em frente, porque a vida é isso, a gente não pode estacionar na dor. A gente tem que compreender a dor, vivenciar a dor, encontrar formas de cicatrizar isso e aí seguir em frente, sabendo que esse ciclo pode se repetir, mas como que a gente vai estar lidando com ele a partir de agora? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai entrar aqui, ó, nesse 4 de espadas, que é o nosso processo de cura, de se retirar para curar, para entender esses sentimentos, para que você aí avance para o 6 de espadas. Combinados? Então vamos lá. O primeiro exercício de hoje, então, é uma carta não enviada. Esse exercício ele é muito famoso. Eu já vi várias pessoas falando dele, inclusive eu aprendi sobre ele num curso de escrita terapêutica que eu fiz. E como é que você vai fazer esse exercício? Você vai lembrar da situação que te causou rejeição da pessoa e você vai fazer uma carta, você vai escrever uma carta para essa pessoa. Então vamos supor que foi um relacionamento amoroso, né? Alguém te rejeitou. Então você vai escrever de seu nome para o nome da pessoa. E você vai escrever tudo, tudo, tudo que está no seu coração em relação a essa rejeição, tá? Mas você vai entregar essa carta para essa pessoa? Não, você não vai entregar, tá? O que que você vai fazer? Você vai escrever, você vai ler essa carta, você vai identificar os principais sentimentos envolvidos nessa escrita, tá? Pode ser tristeza, frustração, sei lá, medo. Você vai escrever depois, tá? Você vai pegar essa carta, ler, identifica esses sentimentos, escreve ele à parte em uma outra folha. Depois você vai fazer uma rodada de Ho'oponopono, tá? Não precisa ser 108 vezes não, até você se sentir bem, liberado disso aí. Para esses sentimentos que você escreveu ao lado. Depois que você terminou, você vai agradecer essa oportunidade, mesmo que tenha sido dolorido para você, de crescimento emocional. Você vai pegar essa carta, você vai queimá-la e jogá-la fora, tá? Esse é o primeiro exercício. O segundo é o seguinte, você vai escrever algumas questões. Então você pode escolher primeiro ou o segundo para fazer. Então no segundo exercício é o seguinte, a primeira questão que você vai responder é: relembre uma situação de rejeição. Onde você sente essa dor no seu corpo? Então você vai fechar os seus olhos, você vai sentir o que aconteceu com você, seja uma rejeição da infância, por pai e mãe, irmãos, não sei, coleguinhas, de escola, ou relacionamento. Sente onde dói. Dói na cabeça,
dói no coração, dói os ombros. Você vai começar a sentir onde isso se manifesta. Às vezes é um peso nos ombros, eu não senti, aquela rejeição foi muito pesada para mim. Às vezes é uma dor no peito. Nossa, eu esperava tanto, eu projetei tanto nessa pessoa e ela me rejeitou e eu tô sentindo essa dor bem aqui. Às vezes é uma dor de cabeça. Nossa, eu tô me sentindo muito frustrada. Era para ter sido perfeito, mas não foi. Entende? Você vai vendo onde você tá sentindo. Eu tô sentindo, é como se fosse na minha mão. A minha mão sentiu um peso. Eu não consegui fazer o que era necessário. De repente é isso que você sente. Então entenda onde está essa dor e o que essa dor traz de você de conexão com algo que você não conseguiu fazer, o que você está sentindo em relação a essa rejeição. A segunda questão é: descreva o que você sentiu no momento que foi rejeitada ou rejeitado. Raiva, frustração, medo, tristeza. Tudo isso que você sentiu não define a pessoa que você é. Você é alguém à parte disso, entende? Muitas vezes, pessoal, a gente deixa a nossa frustração, a nossa tristeza, o nosso medo, a nossa raiva definir os nossos comportamentos. Mas quem somos nós fora disso? Como nós funcionamos? O que fazemos? Onde habitamos? Não é? E a gente deixa que isso nos defina. A gente precisa sair desse papel, né? De separar esses sentimentos do todo vazio, né? Quem somos nós sem tudo isso, sem toda essa desorganização mental? Então, anote e perceba que você não é esses sentimentos. E agora, a terceira parte, você vai fazer um EFT ou um Ho'oponopono para esses sentimentos que você identificou na segunda questão, tá? Então, por exemplo, se você for fazer o EFT, vamos supor que você identificou raiva. É legal você fazer 8 frases que significam o que significa essa raiva para você. E aí você vai batendo nos 8 pontos de EFT, limpando essa raiva. Ó. São 8 pontos, tá? Se você contar. Então você pode fazer essa raiva que me prende ao passado, só um exemplo, tá? Essa raiva ao ter sido rejeitada que não me deixa avançar. Essa raiva que faz eu me expor a situações ridículas. Essa raiva que me causa dor de estômago e dor no peito. Essa raiva de ter sido rejeitada e não conseguir hoje confiar nas pessoas. Essa raiva de ter sido rejeitada e achar que eu sou inferior. Essa raiva que faz eu ter medo de me comunicar, medo de me lançar na vida. Essa raiva que faz com que eu persiga a pessoa que me rejeitou. Por exemplo, tá? Você pode usar o que você quiser. Então, eu usei aqui uma coisa hipotética, tá? Ou você pode fazer o Ho'oponopono. Então, vamos supor que você identificou tristeza nessa rejeição. Você vai pegar o seu japamala, ou talvez, sei lá, caroços de feijão, se você não tem japamala, não importa. E você vai contando ali. Então, por exemplo, tristeza de ter sido rejeitada naquela situação X. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tristeza por ter sido rejeitada. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, tá? Então você vai fazer esses 2 exercícios, um deles, o que você mais identificar, limpa isso e vai sentindo como você vai melhorando nessa questão da ferida da rejeição. E para você que tem interesse nos florais de Bach, eu sugiro tomar um floral chamado Willow, que é um floral para mágoa profunda. Então, se você é uma pessoa que ficou magoada ou magoado ali por causa de uma rejeição, esse floral pode te ajudar a limpar esse sentimento. E caso você queira uma fórmula de florais para o seu caso específico, você pode entrar em contato comigo, marcar uma consulta, eu vou conversar com você por chamada de vídeo, vou fazer um acompanhamento com você, né? Vou te passar orientações, sugestões. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entre no link aqui embaixo na caixa de descrição. Se você gostou desse vídeo, então, se ele está te ajudando, deixa um like, se inscreve aqui nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.